como vai? Eu fiz um short anterior fazendo uma pergunta, se você tem direito à herança. E que herança é esta? De qual herança eu estou falando? Eu gostaria de introduzir este assunto e me apresentando, que às vezes eu não me apresento, eu me ocupo com a palavra, com a meditação, com a mensagem, com a reflexão. Então não sou eu quem tem que aparecer, mas só para que você saiba, além de pastor, eu sou advogado, militante há 40 anos na advocacia. E este assunto herança é um assunto fascinante. Eu lido com ele, sempre lidei, trabalho, atuo na área. Então eu posso ver a coisa nos dois lados, sob dois ângulos. Aqui no nosso reino, no reino dos mortais e no mundo espiritual, herança. Aqui no reino dos mortais, só para que nós fiquemos contextualizados e familiarizados com o tema, olha, aqui nós temos direito à herança quando somos, naturalmente, herdeiros de alguém, e esse alguém possua bem, possua patrimônio e venha a falecer. Vindo esta pessoa a óbito, ao falecimento, naturalmente a lei declara aberta, é o que a lei denomina de aberta ou abertura da sucessão. Sucessão hereditária, onde os herdeiros desta pessoa falecida são chamados a participarem da herança, ou a chamada vocação hereditária. E eles concorrem entre si, quando vários forem os herdeiros. E de acordo com o direito das sucessões, primeiro são chamados os herdeiros necessários, ou seja, os descendentes, e na falta deles, os ascendentes. E também o cônjuge daquela pessoa falecida, se deixou cônjuge. Esta é a ordem da vocação hereditária. E na falta destes herdeiros, se não houver descendentes, se não houver ascendentes, se não houver cônjuge, a lei então denomina a chamada vocação hereditária dos colaterais, ou aqueles que vão herdar na linha colateral. Aí são os irmãos, são os parentes, são os tios, são aqueles que não fazem parte da linha na descendência ou na linha ascendente. Então são os colaterais. E se não houver? A pessoa morreu, não tinha filho, não tinha mãe, não tinha descendente, não deixou ascendente, não tinha irmão, não tinha primo, não tinha ninguém. Pode acontecer? Pode. É difícil, mas acontece. O que é que a lei diz? Essa herança ela é declarada vacante ou jacente. Aí a herança fica para o Estado, para o governo do Estado. Muito bem. Mas e o reino de Deus? Me interessa tratar aqui da herança. A chamada que eu fiz foi para isso. A herança espiritual no reino de Deus. Como se dá? Como é que funciona? Somos herdeiros de quem? E vamos herdar o quê? Qual é a ordem da vocação hereditária no mundo espiritual? Quem são chamados a concorrer à herança? Como é que a Bíblia trata deste assunto? É um assunto fascinante e nós vamos ver que a Bíblia trata dele sim. Há um texto que eu gosto muito, está no Evangelho escrito por Lucas, no capítulo 18. No versículo 18 ao 22, chegou um jovem rico de projeção social, abordou Jesus e fez para ele a seguinte pergunta: olha, bom mestre, que farei para herdar herança, herdar a vida eterna? O que farei? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um,
que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. E ele disse: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Sabia de cor e salteado. Estava na ponta da língua. Replicou-lhe, ouvindo isto, disse Jesus: uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Alguns podem pensar que Jesus censurou e reprovou aquele jovem por ele ser rico, mas não é nada disso. A riqueza aqui não tem nada a ver com a postura, com a posição ou com a declaração, com a ordem, com a posição de Jesus. O que estava em jogo aqui era o coração daquele homem. O coração dele, na verdade, estava preso e apegado à riqueza, aos bens materiais. E aí Jesus deixou para ele a opção: se desfaça, se desapegue, e aí você depois vem e me segue. Porque não dá para seguir Jesus com o coração dividido. Aliás, Jesus disse que ninguém pode servir a dois senhores. A Bíblia não condena a riqueza. Salomão foi o homem mais rico do mundo e foi Deus quem deu riqueza para ele. Abraão foi um homem rico. Deus não quer mendigos, miseráveis, pobres no reino dele. Ele quer pessoas bem-sucedidas. E pessoas que sejam bem-sucedidas e saibam compartilhar com os outros. Porque ninguém pode dar o que não tem. Um miserável não pode sair distribuindo miséria. Então, para você ajudar alguém, você precisa ter. Então, ser próspero no reino de Deus ou ser rico não é nenhum pecado e nenhum atentado à palavra dele. O problema é pôr o coração na riqueza. Assim como o apóstolo Paulo diz a Timóteo que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro que é a raiz, é o amor, é o apego. Então, se nós soubermos administrar as coisas que Deus coloca nas nossas mãos, não há nenhum mal nisso, até porque é Ele quem coloca, é Ele quem nos permite prosperar, já que, na verdade, nós não temos nada. Nós somos administradores, somos mordomos das coisas que Deus coloca nas nossas mãos e devemos cuidar bem delas, porque depois prestaremos contas a Ele, já que não trouxemos nada e não levaremos nada deste mundo. Mas vamos lá. Em se tratando de herança no mundo espiritual, o apóstolo Paulo, quando escreveu aos Romanos, no capítulo 8, ele disse assim, no versículo 14 e 15. Aliás, versículo 14 ao 16, ele diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção baseados no qual clamamos Abba, Pai. Quer dizer, Paizinho. E o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Filho de Deus é aquele que nasce de Deus. João capítulo 1. Ele diz que filho de Deus é aquele que nasce de Deus. Não é aquele que tem um nascimento natural. Nasceu do pai e da mãe, é filho de Deus. Não é, é criatura. Filho é aquele que nasce de Deus porque crê. E creu, acredita na obra consumada por Jesus na cruz do Calvário, mediante a sua inclusão no corpo, no sacrifício de Jesus. Aí Jesus diz que este nasceu de novo. Então ele passa a ser filho de Deus. Até aí, ele é criatura, mas não é filho. Então, se não é filho, nós já temos um problema aí. Não tem direito à herança. E um fato interessante aqui é que no nosso mundo, no mundo dos mortais, na abertura da sucessão, o direito da sucessão diz que são chamados, a vocação hereditária, os descendentes, os filhos, netos, bisnetos, não tem. Os ascendentes, pai, mãe, avô, não tem. Os colaterais, irmãos, primos, tios. Mas aqui no reino de Deus,
Não há espaço para a abertura sucessória, para a vocação sucessória na linha colateral e nem na linha ascendente. Tão somente na linha descendente no primeiro grau. Filho, neto, aqui não tem direito à herança. Porque Deus não tem netos, Deus tem filhos. Então Deus não defere a sucessão, a herança, a vocação hereditária, não passa do filho, fica nele. Se não é filho de Deus, não tem direito à herança. Neto não herda no reino de Deus. Neto não entra no reino de Deus. Cônjuge não entra, só entra filho. Só aquele que nasceu de novo. Um fato interessante, não? Isso significa que eu não posso, ninguém vai entrar no reino de Deus por representação. Olha, estou aqui representando o meu pai que era cristão, ou o meu filho que era cristão, ou a minha esposa que era cristã, ou o meu marido que era cristão. Não, estes não têm direito e não entrarão no reino de Deus. Porque Jesus disse que se alguém não nascer de novo, não pode entrar. E é só filho. Ele não dá direito à sucessão para neto, bisneto, mãe, pai, entrar por representação, por procuração. É só filho. Então aqui é um problema sério que nós nos deparamos já à primeira vista. Só os filhos de Deus. Aí no versículo 17, desta mesma carta aos Romanos, capítulo 8, o apóstolo Paulo escreveu assim: se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Porque Cristo é o primogênito, é o primeiro filho de Deus. Ele veio como único e depois da sua ressurreição, ele ascendeu aos céus como unigênito. E nós somos co-irmãos de Jesus, irmãos dele, co-herdeiros com ele. Herdaremos juntos e juntamente com ele, o reino de Deus. Co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Aí nós nos deparamos com uma outra questão. Há muita gente interessada só nas bênçãos. Mas o apóstolo Paulo diz que nós devemos nos conformar, estar na mesma forma da morte e da ressurreição de Jesus. E aqui ele está dizendo que nós devemos ser participantes dos seus sofrimentos. O cristão sofre nesse mundo, porque o cristão não vive de acordo com o mundo, ele não se conforma com o mundo. O modelo do cristão é a pessoa e a obra do Senhor Jesus. Então ele segue o seu irmão mais velho, o seu mestre, o seu líder, o seu Senhor e o seu Salvador. Aí ele tem direito à herança. Mas vamos caminhar um pouco mais, porque o mesmo apóstolo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 12, ele diz assim: dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Então Deus nos fez, em Cristo, participantes da herança da vida eterna, em Cristo Jesus. Não há herança melhor do que esta, porque as coisas deste mundo ficam por aqui. Quando partirmos daqui, não levaremos absolutamente nada, nem o corpo, porque ele não nos pertence. A Bíblia diz que nós somos feitos por Deus, corpo, alma e espírito. E o espírito sobe para Deus. A alma vai para a eternidade com ele. E o corpo é sepultado, se decompõe na terra. Então não temos e não levamos absolutamente nada. Por isso é preciso viver aqui neste mundo com sabedoria, com inteligência, administrando bem as coisas, porque elas não nos pertencem. Nós não construímos nada aqui. Nós somos instrumentos nas mãos de Deus para operar a vontade dele e somos mordomos destinados a cuidar bem daquilo que ele coloca nas nossas mãos. E depois prestaremos contas disso. Mas o apóstolo Paulo, ao dizer isso, depois ele vai dizer a Tito, no capítulo 1, na carta que ele escreveu a Tito, no versículo 2, ele diz assim: na esperança da vida eterna,
que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Então somos herdeiros da vida eterna. Mantemos acesa a chama da esperança, da vida eterna. E o Senhor Jesus, no Sermão da Montanha, no capítulo 5 de Mateus, ele disse assim: bem-aventurados, quer dizer, felizes, os humildes, porque eles receberão a terra por herança, por herança. E no Salmo 37, o salmista escreveu assim: o Senhor cuida da vida dos íntegros, dos filhos. Deus cuida deles. E a herança deles permanecerá para sempre. Vida eterna. É dessa herança que ele está cuidando. Porque as outras coisas, Jesus disse que nós não podemos ajuntar e colocar o nosso coração nas coisas onde o ladrão rouba, a ferrugem corrói e a traça consome. Mas Jesus disse que nós devemos ajuntar tesouros no reino de Deus, entesourar para a vida eterna. Fazer isso que estamos fazendo aqui, meditando na palavra, refletindo, orando, adorando ao Senhor, contribuindo para que o nome dele seja levado, propagado por toda a terra, que o reino dele se expanda e invada almas e corações que ainda não o conhecem. Deus não é conhecido. As pessoas dizem que crê, assim como o diabo, pior do que o diabo, porque a Bíblia diz que o diabo que crê e estremece. Então nós precisamos conhecer quem é esse Deus, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo, qual foi a obra que ele realizou na cruz do Calvário, qual foi a nossa participação nela. É dessa herança que nós estamos falando. Não quero me alongar muito, poderíamos passar aqui muito tempo falando sobre este assunto, mas eu quero ser breve e eu quero concluir, porque a Bíblia de fato trata do novo céu e da nova terra. E os seus habitantes serão os filhos de Deus, herdeiros necessários. Não passa da pessoa do filho, a herança espiritual. Ela é individual. Você não transmite a ninguém, ninguém pode transmitir para você. Crendo na sua inclusão no corpo do Senhor Jesus, sendo filho de Deus, nascendo de novo, você tem direito à herança. Aí eu quero deixar um texto aqui que vale a pena a gente meditar nele, refletir nele. Está no livro de Apocalipse, no capítulo 21, os versículos de 1 a 3. Está escrito assim: vi novo céu e nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. Este céu que vemos hoje, esta terra, o Senhor Jesus disse que vai passar. No capítulo 24 do Evangelho escrito por Mateus, ele diz: passará os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Aí ele prossegue aqui: vi um novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. É este lugar que nós vamos habitar. É esta herança que nos está prometida e assegurada. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Eu estarei lá. E você? Era dessa herança que eu estava perguntando e gostaria que você conhecesse e tivesse participasse dela, herdasse um quinhão dela na eternidade. Vamos para lá? O convite está franqueado pelo Senhor Jesus. A obra que nos habilita a entrada neste reino, nesta nova Jerusalém, está concluída, consumada, acabada. Depende de mim e de você, crer ou não.
mas Deus não vai mudar o que Ele fez. E esta será a nossa posse, a nossa porção, na herança da vida eterna de um Deus que não pode mentir. Por isso nós louvamos e engrandecemos o nome do Senhor. Deus te abençoe e até a próxima.